Olá, pessoal, tudo em paz com vocês? Hoje nós vamos iniciar o estudo sobre a trilogia estrutural do processo, analisando o direito de ação, um dos direitos fundamentais aí para todo o estudo da trilogia estrutural do processo, né? Vamos lá. Pronto. A ação, o direito de ação, ele decorre, né, lá do Instituto do Monopólio da Justiça, né, do monopólio da jurisdição estatal. Lembramos que, em tempos remotos, o sistema de solução de litígios ele se baseava através, principalmente, da autotutela. Né? Então, através da autotutela, aqueles que tinham, eventualmente, os seus direitos, que julgavam ser os seus direitos violados, utilizava da própria força para resolver os seus problemas e para superar aquele conflito. Então, quando um direito de alguém era violado, essa pessoa ela tinha a possibilidade de reagir contra o agressor, e aí existia o Instituto da Autotutela. Sabemos que, ao lado da autotutela, ainda existia o Instituto da Autocomposição, em que as próprias partes envolvidas em um litígio, através do comum acordo, resolviam seus problemas, né, fazendo a transação. Então, as partes, através do diálogo, conseguiam chegar à composição daquele litígio. Né? Lembrando que a autocomposição, até hoje, assim como a autotutela, né, a autotutela até hoje ainda é presente, porém, de modo mais restrito, em situações excepcionais, quando a gente fala de uma legítima defesa, e a autocomposição já é uma via extremamente, né, festejada hoje através dos institutos da mediação, da conciliação, apesar de mediação e conciliação terem a presença de um terceiro, né, não é propriamente uma autocomposição, havendo a participação de um terceiro mediador ou conciliador, porém quem resolve o próprio problema, assim como na pura e simples transação, são as partes. Então, as partes envolvidas no litígio é que encontram a sua própria solução. Né? Nos tempos da vingança privada, onde a autotutela era a regra geral, nesses tempos, vivia-se uma espécie de inquietude social, ou de perigo social, diríamos assim. Né? Porque, de certa forma, a lei do mais forte sempre prevaleceria. Então, aquele que era o mais forte sempre ia ter prevalência, né, em situações de conflito e impor a sua justiça, a sua verdade, o seu ponto de vista para aquele mais fraco. Com a evolução, obviamente, da sociedade, né, durante milhares e milhares de anos, essa autotutela, ela passou a ser vista como o instituto não adequado para resolver conflitos. Né? Então, o mais forte impor a sua verdade, o mais forte impor o seu direito, isso acaba sendo contrário, né? Uma sociedade, diríamos, evoluída, uma sociedade mais justa, uma sociedade mais igualitária, né, na medida do possível. E em virtude disso é que ao longo dos séculos, e principalmente a partir da idade moderna e a idade contemporânea, se solidifica esse processo, é que o Estado ele passa a ter o monopólio de fazer a justiça. O Estado passa a proibir, né, que os seus súditos, que a sociedade de uma forma geral, deixe de fazer, ele impede que as partes busquem resolver os seus problemas pelas próprias forças. E aí surge esse conceito de heterocomposição estatal, né, que é a bendita jurisdição. Então, a jurisdição nada mais é do que exatamente a atividade do Estado de aplicar o direito ao caso concreto, de interpretar a norma jurídica aplicando aquele caso concreto e, com isso, dizendo o direito e, muitas vezes, solucionando um conflito. É claro que existem diversas críticas a esse conceito, aqui estamos trazendo um conceito mais geral do que seria a jurisdição, a ideia de jurisdição, né, de uma forma mais simples, de uma forma mais rasa. É nesse contexto que, quando o Estado proíbe as partes de resolverem os seus problemas pela própria força, é que surge esse direito de ação. Então, o direito de ação ele surge como uma consequência à proibição do exercício de suas próprias razões, à proibição da autotutela e também, né, em virtude do princípio da inércia da jurisdição.
O Estado diz, olha, ninguém pode mais fazer justiça por suas próprias mãos. E, ao mesmo tempo, o Estado diz, porém, eu não resolvo problema de ninguém, a não ser que me procure, princípio da inércia. Então, é nesse contexto que surge esse conceito de direito de ação, como o direito de provocar a jurisdição, de buscar do Estado uma proteção, de buscar ao Estado uma tutela. Esse direito, né, como características, esse direito, ele, primeiro, a ação é um direito, né, propriamente um direito, já que o indivíduo, o cidadão, ele tem esse direito de exigir do Estado essa jurisdição. Por isso que é um direito fundamental, reconhecido pela própria Constituição Federal, né, dentro do artigo 5º, quando traz das garantias de direitos fundamentais, que diz que a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça de direito. Então, compreende-se que daí surge o direito de ação. E o artigo 3º do CPC também repete, né, o novo CPC, nos artigos iniciais, repete diversos princípios já consagrados, mas de uma forma redundante até, mas também louvável, acaba trazendo esses princípios para o texto legal, muito interessante também. E público, né? Um direito é um direito fundamental, é um direito público. Um direito público por quê? Porque esse direito, ele tem como devedor o Estado, o ente público, né? O Estado, o ente público, que é o devedor deste direito. Assim como é um direito bifrontal. A gente fala que a ação é um direito bifrontal, porque na realidade não é só o autor que inicia um processo que vai ter o direito de ação. O réu também tem o direito de ação na medida que ele participa do processo, que ele traz sua defesa, ele faz sua contestação, ali ele também exige do Estado uma resposta, claro que seja favorável a ele. Então, não deixa de ser uma manifestação da ação também, só que na figura do réu. É um direito autônomo. Direito autônomo por quê? Olha, uma coisa é o direito material, que você alega que foi violado. Outra coisa é o direito de ação. São direitos distintos, são direitos distintos. Basta a gente fazer a seguinte análise. Olha, imagine uma situação, por exemplo, de indenizatória, um acidente de trânsito. A vítima do acidente, vamos imaginar que sofreu danos no seu veículo. Então, o direito de propriedade dela foi afetado, foi incomodado, foi violado por um ato ilícito de outra pessoa. Então, essa vítima do acidente, que teve o seu carro destruído, tem o direito, legalmente, de acordo com o Código Civil, de 1927, a ser reparado pelos danos sofridos. Ótimo. Então, tem o direito a ser reparado, artigo 927, artigo 186 do Código Civil. Então, ela pode ser reparada pelo dano. Ok, isso é o direito material. Quem é o credor desse direito? A vítima do acidente. Quem é o devedor? O indivíduo que causou aquele acidente. Ok. Quando a gente para analisar o direito de ação, ou seja, o direito de exigir que o Estado dê uma resposta em face de um problema, que aplique direito ao caso concreto, já falei tudo. Olha aí, quem é o credor? O indivíduo, o cidadão. Nesse caso aqui, a vítima do acidente. E quem é o devedor desse direito? É o Estado. Então, ó, são partes distintas, são relações distintas. Por isso que o direito de ação é abstrato, é um direito, é um direito autônomo, é um direito que não se confunde aí com o direito material. Da mesma forma, é um direito abstrato. Por que é um direito abstrato? Parte daquela seguinte ideia. Olha, se eu dissesse que o direito de ação é um direito concreto, ou seja, só existe se houver direito material violado, então, inegavelmente, no final das contas, o autor sempre vai sair vitorioso. Se ele manejou a ação, é porque tem um direito material que realmente foi violado, então ele vai ser vitorioso. Só que a gente sabe que não é dessa forma que acontece. Quando o indivíduo procura o Estado contando a sua história, solicitando uma proteção, pode ser que ele saia vitorioso, pode ser que não saia vitorioso. É claro. Isso se deve à característica do direito de ação da abstratividade. O direito de ação ele é abstrato. Ele existe independentemente de existir direito material. Pode ser que o autor tenha um direito material que foi violado e deve ser protegido, pode ser que não tenha nenhuma razão, pode ser que não haja um direito material a ser protegido. E mesmo assim, o direito de ação existiu, porque você provocou o Estado, porque o Estado deu uma resposta para aquela situação, certo?
E, por fim, é também um direito instrumental, porque a ação não existe por si só. Ninguém inicia um processo através do direito de ação só porque gosta de ver o Poder Judiciário trabalhar. Não faz sentido. Só se busca o Poder Judiciário através de um processo porque você parte daquela compreensão de que você teve um direito seu violado. Pode ser que realmente você teve aquele direito, pode ser que você, no final das contas, não consiga comprovar aquele seu direito e, por isso, você não vai ser beneficiado, né, por nada. Então, acaba sendo um instrumento, né, o direito de ação, de proteção de um suposto direito material que você teve violado. Né? Então, essa compreensão das características, das principais características do direito de ação. Existem diversas teorias que explicam o direito de ação, né? Aqui apenas para um registro rápido, um registro histórico das teorias que foram desenvolvidas ao longo da história, a gente vai brevemente falar dessas teorias. Então, por exemplo, a primeira teoria que durou aí durante muito tempo, dominou durante muito tempo o pensamento jurídico, foi a teoria civilista ou teoria imanentista da ação. Tem alguns grandes juristas que foram defensores, como Savigny e Bevilacqua. De acordo com essa teoria civilista, eles diziam, olha, a ação é o próprio direito material em movimento. Como assim? Voltando para aquele exemplo, quando o indivíduo, o proprietário do veículo, teve o seu direito à propriedade destruído por outra pessoa, aquele direito de propriedade, ele por si só, ele gera essa reação e inicia o processo. Então, não há, né, uma divergência de institutos. O direito de ação é o próprio direito material. Esse direito material, no caso concreto, quando ele é violado, ele gera essa reação, inicia-se o processo. Essa teoria, ela, durante muito tempo, como eu falei, ela foi prevalente, mas ela foi superada assim que os estudos sobre o processo civil foram se aprofundando. E aí, num segundo momento, surge a teoria concretista, né? Teoria do direito concreto de agir, ou teoria concreta da ação, desenvolvida inicialmente na Alemanha, né? A partir de um diálogo, de cartas, né? Bem interessante o processo, a gente não vai detalhar, mas enfim, cartas trocadas entre dois estudiosos, Mutter e Windscheid, e eles começaram a amadurecer esse conceito de teoria concreta da ação. De acordo com essa teoria, a ação é um direito autônomo em relação ao direito material. Foi aquela característica que a gente há pouco falou. Então, existe o direito material, aquele direito que surgiu entre a vítima do acidente e o causador do acidente, existe aquele direito material, aquela relação jurídica, mas existe o direito de ação, que é o direito daquela vítima exigir do Estado essa intervenção para resolver aquele conflito. Existem os dois direitos, porém, para essa teoria concreta do direito de agir, o direito de ação ele depende intrinsecamente da existência do direito material. Só existe direito de ação se você tiver um direito material em jogo, um direito material que acabou sendo violado. Essa teoria ela traz inconvenientes, porque fica aquela situação que a gente já falou anteriormente. Poxa, e quando o juiz julga improcedente a ação, porque ficou demonstrado ou porque percebeu que o autor não tinha esse direito que alegava ter? O direito de ação foi exercido ou não foi exercido? Então, esse é o inconveniente, né? Claro que foi exercido, claro que teve uma resposta do Estado. E aí surge a teoria abstrata da ação ou do direito abstrato de agir, que, conforme a gente já viu anteriormente nas características da ação, compreende que o direito de ação é autônomo frente ao direito material, são direitos distintos, e ainda mais, que o direito de ação existe independentemente da existência do direito material. Claro, chega no final o juiz julga improcedente porque não ficou comprovado o direito do autor, mesmo assim existiu o direito de ação. Essa teoria, ela traz um pequeno inconveniente. Qual é o inconveniente? Poxa, a gente viu que a ação ela tem que servir como um instrumento para defender algum direito. Então, se eu entendo que o direito de ação não se confunde com o direito material, são direitos distintos. Se eu entendo que o direito de ação existe, mesmo que não exista direito material, então eu posso simplesmente promover uma ação sem nenhuma intenção de defender um direito material apenas para ver o judiciário trabalhar. Claro que não, né, gente? E nesse processo,
e de aperfeiçoamento dos conceitos, surge a teoria eclética da ação, que até hoje é a teoria adotada, né, pelo nosso ordenamento jurídico, seja no Código de Processo Civil 73, no Código de Processo Civil 2015, STJ também é adepto dessa corrente, enfim, é a corrente consolidada no nosso sistema jurídico, que diz que, da mesma forma, né, a ação é autônoma do direito material. A ação é um direito abstrato, existe mesmo que o direito material não tenha existido. Porém, para que você exerça o seu direito de ação, como o direito de ação é um instrumento a serviço do direito material, tem que haver o preenchimento de algumas condições para o seu exercício. E aí surge, né, a teoria das condições da ação. Então, tudo bem, você vai atuar, sua ação é um direito autônomo e abstrato, porém, preenche alguns requisitos para que realmente essa ação ela possa ser desenvolvida, possa ser exercida de forma válida. Então, essa é a ideia, né, da teoria eclética da ação de Henrico Lima. Avançando, a gente vai falar dos elementos da ação, para depois falar das condições da ação, que são temas aí correlatos. Os elementos da ação. O direito de ação, ele apresenta, né, a doutrina identifica como elementos que compõem esse direito de ação as partes, a causa de pedir e o pedido. Parte de pedir, causas e pedido. Então, partes, autor, réu e, eventualmente, os terceiros, os assistentes, os terceiros que acabam participando do processo. Partes da ação. Existem, né, as partes processuais e as partes do direito material. Então, dois conceitos aqui que a gente tem que analisar. Parte da ação vai ser a parte envolvida no processo, né? Então, aquela é a parte da ação, a parte processual propriamente falando. Só que é importante também, nesse momento, a gente se alertar para a parte da relação de direito material. Como a gente falou anteriormente, direito de ação e direito material são direitos autônomos, são duas coisas diferentes. Existem as partes processuais, as partes envolvidas no direito do direito de ação. Porém, também temos que observar as partes envolvidas na relação do direito material. Temos que analisar as duas situações. Então, vamos lá. Parte processual. Quando eu falo em parte processual, eu estou falando daqueles que compõem a relação jurídica processual. Então, eu estou falando do autor e eu estou falando do réu. Então, as partes processuais são aqueles envolvidos na relação jurídica e processual. Vocês lembram que o processo ele é composto pelo juiz, pelo autor e pelo réu, né? Então, as partes do processo, as partes processuais são exatamente o autor e o réu, e, eventualmente, o terceiro interessado que participa desse processo. A parte material, por sua vez, são as pessoas envolvidas naquela relação jurídica de direito material. Geralmente, as partes envolvidas na relação jurídica material são as mesmas partes do processo, só que às vezes não. E isso é importante quando a gente vai analisar as condições da ação. Deixa eu dar um exemplo só para isso ficar bem firme. Parte material, da relação material. O exemplo do acidente de trânsito. A vítima do acidente teve o seu carro destruído pelo outro motorista. Essa vítima, ela é a credora da relação de direito material. Ela é a credora, ela é quem tem o direito de exigir a indenização lá na relação jurídica de direito material. Aquele causador do acidente, ele é o devedor da relação jurídica de direito material. Pronto. Aí eu identifico as partes do litígio, as partes que envolvem a relação jurídica de direito material. Por sua vez, no processo, essa vítima do acidente vai ser o autor e o causador do acidente se torna o réu daquele processo. Então, nós vimos aí que as mesmas pessoas são parte na relação jurídica material e parte na relação jurídica processual. Certo. Mas nem sempre isso acontece. Às vezes, as partes da relação material são uma e as partes da relação processual são outras. Isso pode acontecer, certo? Já já a gente vai ver isso quando estiver falando aí de legitimidade ordinária e extraordinária nas condições da ação. Causa de pedir, ou seja, o que é que leva o indivíduo a manejar o direito de ação? O que é que provocou o exercício daquele direito de ação? Nós falamos aqui em causa de pedir remota e causa de pedir próximo. Só fazendo um parêntese,
Esse conceito de causa de pedir remota e próxima tem muita divergência na doutrina. O que a gente está conceituando aqui como remota, tem doutrina que diz que é próxima e vice-versa. Só que nós estamos adotando aqui um conceito que é o conceito adotado pelo próprio STJ. O STJ diz o seguinte, ó, causa de pedir próxima é o fato da vida, é o acontecimento, é o acidente de trânsito, nesse nosso exemplo. O acidente de trânsito que provocou a destruição do veículo da vítima. Isso é a causa de pedir próxima. Você, no exercício de sua ação, você deve narrar com riqueza de detalhes aquilo que é pertinente, é claro, ao Estado, ao juiz, o que aconteceu. Olha, o que aconteceu foi isso, é a causa de pedir próxima. Olha, ele bateu no meu carro, ele ultrapassou o sinal vermelho, provocou um acidente, provocou danos, né? Então, isso é a causa de pedir próxima. Só que, além da causa de pedir próxima, no nosso sistema jurídico, se exige também a causa de pedir remota. Causa de pedir remota. Ou seja, nós temos também que indicar a fundamentação jurídica. Então, olha, de acordo com o Código Civil, aquele que produz, aquele que comete um ato ilícito, tem o dever de indenizar, de reparar. Aquele que causa um dano a outra pessoa tem o dever de reparar. Então, você indica a fundamentação jurídica onde, no ordenamento jurídico, onde na normativa, no sistema jurídico pátrio, é que se encontra aquela sua pretensão, né? Aquela sua pretensão de obter uma proteção do Estado, certo? Adiante a gente, quando estiver estudando petição inicial, também a gente vai detalhar um pouco mais a causa do pedido. E, por fim, pedido. Também tem que ter pedido. O pedido ele é importante porque ele limita a atuação do próprio juiz. O juiz ele vai conceder exatamente aquilo que foi pedido. Nem a mais nem a menos, mas exatamente aquilo que foi pedido. O pedido, ele pode ser... Se divide o pedido, né, em duas espécies de pedido. Na realidade, o pedido é um todo, na qual a doutrina identifica essas espécies dentro do pedido, essas nuances dentro do pedido. O pedido mediato é o próprio direito material que você quer. E o pedido imediato é o tipo de tutela, é o tipo de ação do judiciário, é o tipo de postura que o judiciário deve realizar. Deixa eu dar um exemplo aqui, contextualizar nesse exemplo que a gente já está falando, para vocês possam compreender de uma forma mais clara. É assim, lá na sua petição inicial, onde você exerce o direito de ação, você vai fazer o pedido indenizatório. Então, você vai requerer como? Você vai mais ou menos fazer da seguinte forma. Diante do acima exposto, requer que o réu seja condenado a pagar tantos R$ 1.000 pelos danos materiais provocados. Então, olha aí, ó, você já consegue enxergar o que é o pedido imediato e o pedido imediato. Vamos lá. Requer que o réu seja condenado. Condenado é a postura que você quer que o Estado realize. É a ação que você quer que o Estado realize. Você quer que o Estado condene o réu. Tudo bem. Então, esse é o pedido imediato. Condenar a quê? A indenizar, a pagar tantos R$ 1.000 em virtude dos danos provocados. Ou seja, o pedido imediato é o dinheiro, é a reparação do dano. Então, essa é a ideia do pedido imediato e pedido mediato. E para encerrar, a gente vai falar aqui sobre as condições da ação, que são esses requisitos para que o direito de ação seja exercido de forma legítima, né? Se discute o que são as condições da ação. Doutrina mais tradicional vai dizer, não, são requisitos que, sem eles, o próprio direito de ação não existe. Mas a doutrina mais atual diz, não, de qualquer forma, você exercendo, você provocando o Estado, já existiu o direito de ação. O direito de ação já existiu. O que a gente vai analisar se não preenche as condições da ação, então, esse direito ele foi ilegítimo, direito irregular. Se ele preenche as condições da ação, então o seu direito de ação foi exercido de forma legítima, de forma correta. O artigo 17 do novo CPC, ele diz, para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade. Já começa por aí. O novo CPC, ao contrário do anterior, ele não fala são condições da ação, como fazia o anterior. Ele não diz isso. Ele diz que para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade. Tem interesse e legitimidade. Então, ele não usa mais a expressão condições da ação, mas ele indica interesse e legitimidade.
No antigo CPC se conceituava são condições da ação, interesse, legitimidade e possibilidade jurídica do pedido. Hoje em dia, essa possibilidade jurídica do pedido não entra mais na redação do CPC. Então, poxa, gente, vamos lá. Então, quais são verdadeiramente as condições da ação? Existem, eu posso ainda falar em condições da ação mesmo sem o CPC não falar, utilizar essa expressão? Bem, depende, né, do autor. Tem autores que entendem que não existe mais condições da ação, como Fred Didier, citando o exemplo. Então, tem autores que entendem que não existe mais as condições da ação. Não tem condições da ação. Que, na realidade, é que interesse e legitimidade agora está dentro dos pressupostos processuais. Joga lá interesse e legitimidade para os pressupostos processuais. Porém, muitos autores continuam a dizer que existem condições da ação. Existem as condições da ação. O que não existe mais é o nome, né, do Instituto dentro do CPC, mas o CPC acabou elencando, acabou ainda indicando esses institutos. Então, ainda existem condições da ação. A gente ainda adota a teoria eclética do direito de ação, certo? E, vamos lá, falar de cada um. Legitimidade das partes ou legitimácio ad causa. A legitimidade diz respeito às partes, né? Que exercem um direito de ação. Então, o autor que exerceu e contra quem ele exerceu o réu. Então, é isso que se vai analisar em relação à legitimidade das partes ou legitimácio ad causa. Legitimidade ordinária é a regra geral, é o que ocorre grandíssima parte das vezes. O que é a legitimidade ordinária? A legitimidade ordinária parte da identidade, né, entre as partes do direito material e as partes processuais, que a gente viu anteriormente, os elementos, né, da ação. Então, vamos lá. Pela legitimidade ordinária, se diz o seguinte: de acordo com a legitimidade ordinária, quem deve ser o autor da ação, o autor do processo, quem deve exercer o direito de ação, é a própria pessoa que teve o seu direito material violado. É ele quem tem a legitimidade para exercer o direito de ação. Então, quem deve exercer o direito de ação é o indivíduo que tem o seu direito supostamente violado. É ele quem tem a legitimidade ordinária. Da mesma forma, ele deve propor sua ação contra a pessoa diretamente responsável pela violação do seu direito. Então, aquele será o legitimado passivo ordinário, ou seja, o réu com legitimidade ordinária. Essa é a ideia da legitimidade ordinária e a regra geral, enfim, no sistema processual de uma maneira geral, né? Não só processo civil, processo penal, enfim. Né? Já no processo penal, claro, tem uma ressalva, né, com a presença do Ministério Público. Mas processo civil, processo trabalhista, enfim, a regra geral é essa. Ou seja, o autor do direito de ação, aquele que exerce direito de ação, é o próprio titular do direito material violado. Ele deve, por sua vez, propor ação em face daquele que violou o seu próprio direito. Essa é a ideia. Porém, a lei admite, em algumas situações excepcionais, eu diria ainda excepcionalíssimas, que o indivíduo que, a princípio, não fez parte da relação de direito material, faça parte da relação de direito processual, ou seja, ele não teve o direito material dele violado, mas ele é o autor daquela ação, buscando a proteção dos interesses da vítima, daquela pessoa da relação de direito material, certo? E a legitimidade extraordinária que a gente encontra, né, isso no artigo 18, que diz, ó, ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico. Então, começa, ó. Ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio. Ninguém pode iniciar uma ação, exercer um direito de ação para defender direito de outra pessoa. Então, legitimidade ordinária. Eu que devo entrar, exercer o direito de ação, iniciar um processo para defender o meu próprio direito que foi violado. Essa é a legitimidade ordinária, essa é a regra, tá certo? Porém, em algumas situações excepcionais, quando o ordenamento jurídico assim permitir, pode legitimidade extraordinária. E aqui eu vou citar para vocês algumas situações em que ocorre a legitimidade extraordinária permitida pelo nosso ordenamento jurídico. Primeira delas, o Ministério Público pode propor uma ação de investigação de paternidade, conforme a Lei 8.560, que é a Lei de Investigação de Paternidade. Claro, o Ministério Público não vai buscar defender o seu direito à paternidade, não tem lógica, é uma instituição. O que é que ele vai fazer?
Quem tem o direito, relação jurídica e direito material, vamos lá. Quem tem o direito de ser reconhecido como filho é o filho em face do pai. Só que a lei permite que o Ministério Público possa propor a ação de investigação de paternidade contra o pai em favor daquele filho, em favor do filho, para que o filho seja reconhecido, né, o filho, claro, aí tem que ser menor de idade, né, para que o filho seja reconhecido como filho daquele pai, tá certo? Então, quando a gente olha partes do direito material, criança, pai, partes do processo, nós temos o Ministério Público e nós temos o pai. Então, isso é uma hipótese de legitimidade extraordinária permitida pelo nosso ordenamento jurídico. Outra situação, um MP pode propor ação de alimentos para beneficiar também crianças e adolescentes. É isso que dispõe a súmula 594 do STJ. O Ministério Público tem legitimidade ativa para ajuizar ação de alimentos em proveito de criança ou adolescente, independentemente do exercício do poder familiar dos pais ou do fato de o menor se encontrar nas situações de risco descrito no artigo 98 do Estatuto da Criança e Adolescente, ou de quaisquer outros questionamentos acerca da existência ou eficiência da Defensoria Pública na comarca. Olha aí, ó. Não importa se aquela criança está numa situação de vulnerabilidade ou não. Pode ser que seja uma criança que não esteja numa situação de vulnerabilidade ou seja abandonada em rua. Não precisa disso. Pode ser que naquela cidade tenha Defensoria Pública. Funciona a Defensoria Pública. Pode ser que tenha, pode ser que não tenha. Mesmo assim, o Ministério Público pode ingressar com essa ação de alimentos contra o pai, né? Geralmente o pai, ou enfim, a mãe contra o genitor, para que aquele genitor forneça alimentos em favor do filho. Quem é o titular do direito material de alimentos? É o filho em face do pai. É ele quem tem o direito de pedir esses alimentos, lá na relação jurídica de direito material, certo? Mas aqui, o ordenamento jurídico permite que o Ministério Público ingresse, exerça o direito de ação, inicie o processo buscando aqueles alimentos em favor do filho. Também uma outra situação que não está aí no slide, mas também muito importante, se dá em relação ao divórcio. Os pais, num momento do divórcio, eles devem colaborar com o sustento dos filhos. Como os pais devem custear o sustento dos filhos, os pais podem, no divórcio, pedir alimentos em favor dos filhos. O artigo 1703 do Código Civil diz, ó, para a manutenção dos filhos, os cônjuges separados judicialmente contribuirão na proporção de seus recursos. Ou seja, a princípio, né, o titular do direito de alimentos é o filho. Porém, no bojo da ação de divórcio, o Código Civil permite que quem são as partes do divórcio? Vamos lá, imagine aí, a esposa e o esposo são as partes do divórcio, certo? Mas tem uma prole em comum, tem filhos em comum. Aquele que iniciou a ação de divórcio pode solicitar que o juiz determine que o outro cônjuge pague alimentos aos filhos em comum. Ah, mas de quem é o direito a receber os alimentos? Do filho, né? Dos filhos. Os filhos é que têm o direito a receber os alimentos. Mas o pai ou a mãe que está na ação de divórcio pode pedir que o outro forneça esses alimentos em favor dos filhos no bolso da ação de divórcio, tá bom? Mas imagine que não são pessoas casadas nem viveram nenhum estável. Foram pessoas que tiveram um relacionamento rápido e que dali nasceu um filho. Quem é que vai ser agora o titular do direito de alimentos? Continua sendo o filho. O filho tem direito a pedir alimentos do pai. Certo. Mas a criança é quem vai ser a autora dessa ação, vai ser a parte que vai exercer o direito de ação iniciar o processo. Imagina aí um bebê, né, que ainda não tem nenhum tipo de capacidade de exercício dos seus direitos. Não é a mãe, não? Não é a mãe que é a autora da ação? Claro que não, gente. Para propor uma ação de alimentos, o titular do direito de ação será o mesmo titular do direito de alimentos, porque não tem essa exceção legal. Então, o titular da ação de alimentos será a criança. Né? Ah, mas e aí? A criança não tem como assinar a procuração, não tem como estar diante de juízo. Aí onde surge, gente, esses outros institutos aqui que estão nessa observação. Olha aí, ó. Substituição processual, que é a legitimidade extraordinária que a gente leu, não se confunde com sucessão processual e representação processual e incapacidade.
O que a gente está falando aqui da criança ou do adolescente é de representação processual e assistência processual. Então vamos lá. O filho criança precisa entrar com ação de alimentos contra o pai. Esse filho criança será o autor. O filho criança será o autor. E a mãe será a representante processual. Porque vocês sabem que aqueles que têm capacidade absoluta, eles precisam ser representados no exercício dos seus direitos. O autor é o filho, é a criança, mas a mãe vai ser a representante processual. Ela vai ser a representante legal e no processo ela vai atuar como representante. Ela vai externar a vontade daquela criança, legalmente falando. Vai ser ela que vai comparecer à audiência, vai ser ela que vai contratar o advogado, assinar a procuração, etc. Quando é relativamente incapaz, aí o que existe é o assistente processual. Então, o adolescente, por exemplo, quer entrar com ação de alimentos contra o pai. Aquele adolescente quer entrar com ação de alimentos. Ele é que é o titular do direito material, ele é que é o autor do direito de ação. Porém, nesse caso, ele vai ter a companhia, né, para a prática dos atos, de sua assistente processual, de sua mãe. Então, ele mesmo é quem vai para a audiência, porém, acompanhado de sua mãe. Ele é quem vai assinar a procuração para o advogado, porém, logo abaixo, a mãe assina como assistente. Então, essa é a lógica. E, por sua vez, sucessão processual já é outro instituto. O que é sucessão processual? Deixa eu dar um exemplo de sucessão processual. Naquele exemplo que eu citei para vocês, o autor ingressou com ação indenizatória em virtude de ter sido vítima do acidente e o carro dele ter sido destruído. Só que no curso do processo, ele falece. Essa ação ela tem que prosseguir. Só que agora ele vai ser sucedido pelo seu espólio. Então, o espólio, representado pelo seu inventariante, né, pelo filho mais velho desse indivíduo, é quem vai agora ocupar o polo ativo do processo. É agora quem vai ser o autor do processo. Então, na sucessão, a parte original do processo ela tem que sair por N motivos, como a morte, um exemplo, e ao sair, ingressa em seu lugar agora como titular daquela relação, essa nova pessoa. Né? Então, essa é a situação de sucessão processual, tá certo? A gente ainda fala de interesse de agir, interesse necessidade, interesse adequação. O que é o interesse de agir? Olha, você só pode exercer o direito de ação se de fato aquele processo vai lhe trazer alguma consequência positiva. Aquilo vai ser útil para você ou não vai ser? Realmente você precisava ter manejado o processo? Era necessário o exercício daquele direito de ação? É necessário uma tutela judicial? Segundo, esse processo, esse mecanismo jurídico que você utilizou foi o adequado ou não? Deixa eu dar um exemplo. Interesse e necessidade. Imagine uma situação de um indivíduo que busca cobrar os seus débitos judicialmente antes mesmo de cobrar ao devedor. Não está vencida a dívida, imagine, nem sequer está vencida a dívida e de repente ele entra com uma ação sem nenhum motivo. Olha, falta interesse de agir. Ainda não é necessária a via judicial. Não é necessária a via judicial. Adequação. Imagine que o indivíduo utiliza, por exemplo, um mandado de segurança para fazer cobrança de valores. Uma ação de mandado de segurança para fazer uma cobrança de valores. Vocês vão ver que a ação de mandado de segurança ela não é um instrumento adequado para fazer cobrança de valores. Olha, o instrumento, o meio processual que você utilizou não é adequado. Então, falta também interesse de agir. Então, essa é a ideia do interesse de agir. Não basta ter a legitimidade, mas você também tem que ter interesse de agir. Por fim, sobre a possibilidade jurídica do pedido e da causa do pedido, que não existe mais no novo CPC. Antes, o juiz ainda fazia, numa primeira análise, quando ia analisar as condições da ação, ele fazia análise da existência ainda se aquilo que você pedia era juridicamente possível. Vamos lá. Se a sua causa de pedir, seu pedido é juridicamente possível, ou isso é proibido pelo ordenamento jurídico. Clássico exemplo, né, de cobrança de débitos ilegais, débitos, por exemplo, adquiridos a partir de um tráfico de drogas, por exemplo. Então, bem, o que eu estou pedindo aqui é cobrança de dinheiro, certo? Mas de onde veio esse débito? Ah, veio de uma relação ilegal. Óbvio que ninguém pode, né, buscar satisfação, de acordo até mesmo com o Código Civil, satisfação de débitos provindo de atividades ilegais. Você não pode haver esse tipo de cobrança, né?
Isso, no máximo, fica lá como uma obrigação natural. Óbvio que você não pode fazer esse tipo de cobrança. Certo, mas e agora? Vamos lá. O indivíduo, vamos supor que na sua petição inicial, onde ele exerce a obrigação, ele já diz, ele já demonstra que aquele pedido, aquela causa de pedir, se origina de algum fato ilegal. O juiz já sabe que não pode prosseguir com aquele processo, porque ele vai perder tempo. Poxa, eu já sei o que você está pedindo, é juridicamente impossível. Mas não tem mais a condição da ação de possibilidade jurídica do pedido. E aí, como vamos resolver? Bem, a ideia é que nesse momento de interpretação, o juiz ele pode enxergar nesse caso pela impossibilidade jurídica do pedido, na realidade, que não existe mais essa previsão, ele pode compreender que falta o interesse de agir a adequação. Olha, não é adequado utilizar da via judicial para cobrar um débito, né, proveniente de uma atividade ilícita. Então, apesar de não existir mais a possibilidade jurídica do pedido como uma condição da ação, ainda existe interesse de agir a adequação. Então, não há adequação do instrumento que você utilizou para os fins que você quer. Não há adequação você solicitar cobrança de débitos ilícitos mediante o Poder Judiciário. Então, essa é a situação, certo? Então, é isso, gente. A gente tratou nessa aula os principais pontos aí concernentes à ação, e logo em breve a gente prossegue com essa temática de trilogia estrutural do processo, certo? Um forte abraço e até breve.